O Brasil está se preparando para sediar um evento gigantesco, a COP30, lá em Belém. Acontece que o caminho até lá, olha, tá cheio de buraco, cheio de obstáculo, que pode simplesmente definir se esse encontro vai ser um sucesso ou um completo fracasso. Bora entender essa história? Pra gente ter uma ideia do peso da coisa, essa frase aí é do chefe da ONU, o Antônio Guterres. Ele tá dizendo na lata, a gente não vai conseguir. Isso já coloca a Conferência de Belém num patamar de urgência, sabe? As apostas nunca foram tão altas e o relógio não para de correr. Então, a situação é essa. O mundo todo está atrasado na lição de casa do clima. E aí, de repente, o sucesso da COP30 em Belém vira uma coisa crítica, mais do que nunca. Mas o que exatamente está atrapalhando? Que muralha de problemas é essa? Vamos começar pelo primeiro grande desafio, que é uma coisa até básica, a representatividade. Porque, uma sala vazia não consegue fechar acordo nenhum. Pois é, com tanta crise acontecendo no mundo, guerra, problema econômico, o medo real é que os grandes líderes mundiais simplesmente não apareçam. O clima acaba virando segundo plano. E a gente já tem confirmações, viu? Figuras com um peso simbólico enorme, como o Papa ou o Rei Charles da Inglaterra, não vêm. Isso já meio que tira a força de qualquer acordo antes mesmo da conversa começar, percebe? E olha, o problema não é só geopolítico, não. É logístico mesmo. É quase inacreditável, mas os custos para ficar em Belém estão absurdos. Chegou num ponto em que o presidente da Áustria cancelou a vinda dele por causa do preço do hotel. Imagina, se tá assim para um chefe de Estado, pensa nas ONGs, nas nações menores, mais pobres. 29 países chegaram a pedir para mudar o local da conferência. A ONU até pediu para o Brasil ajudar a bancar a hospedagem, mas o governo disse não. E aí vem a grande ironia. Foram investidos 4,5 bilhões de reais na infraestrutura da cidade. Uma grana preta. E mesmo assim, uma coisa tão fundamental como ter um lugar para dormir está ameaçando o evento inteiro. É complicado. Bom, superado ou não o desafio de colocar as pessoas na sala, a gente vai para o segundo ponto, as metas climáticas. É aquela história, o que está no papel contra o que de fato acontece. Para a gente nivelar a conversa aqui, NDCs, basicamente, são as promessas, os compromissos que cada país faz para reduzir a poluição. E a COP30 é o prazo final para apresentar novas promessas, que precisam ser bem mais ambiciosas que as atuais. É o coração de toda negociação. Só que aí tá o problema. Muitos países estão super atrasados para entregar essas novas metas. E as que já chegaram, não são lá muito animadoras. A China, por exemplo, que é um dos maiores emissores do mundo, apresentou uma meta que os especialistas olharam e falaram, é pouco. Então, o Brasil, como presidente da COP, vai ter que lidar com essa falta de ambição generalizada. E essa frase da Stella Hershman, do Observatório do Clima, diz tudo. Se não corrigir o rumo, vai perder a meta de 1,5 grau. Perder essa meta não é só um detalhe técnico, Como ela mesma diz, é algo essencial para nossa sobrevivência. Isso nos leva direto para o terceiro desafio. Talvez o mais espinhoso de todos. O dinheiro, a grana. Quem é que vai pagar essa conta? Olha só a dimensão do buraco. O que é necessário para financiar a ação climática nos países em desenvolvimento é 1,3 trilhão de dólares. O que foi oferecido até agora? 300 bilhões. Falta 1 trilhão. Essa diferença não é só um número, é o principal ponto de briga entre os países ricos, que historicamente poluíram mais, e os países em desenvolvimento, que são os que mais sofrem com as consequências. Para tentar quebrar esse gelo, o Brasil está botando uma ideia na mesa, um fundo para pagar pela preservação das florestas tropicais. É um movimento importante, uma tentativa de liderar a conversa. Mas, vamos ser sinceros, ainda é uma gota no oceano perto daquele 1 trilhão de dólares que está faltando. Então, a gente tem problema de gente, problema de meta e problema de dinheiro. É um cenário bem complicado. Mas e se tudo isso for só a ponta do iceberg? E se a gente estiver olhando só para os sintomas e não para a causa real do problema? É para tentar ir mais fundo que a gente vai trazer agora o pensamento do pesquisador Pedro Jacobi. Ele é sociólogo e já foi até editor de relatórios do IPCC. Essa fala do Jacobi é muito forte e muda totalmente a nossa perspectiva. O que a gente viu em Porto Alegre, em São Sebastião, não foi azar. Não foi uma tragédia inesperada. Foi uma tragédia anunciada. Ele está dizendo que esses riscos foram criados pela nossa própria sociedade. O ponto dele é o seguinte: o problema não é só a chuva que cai do céu. O problema é como a gente constrói nossas cidades.
Quando o interesse imobiliário, a decisão política, decide mudar o curso de um rio para construir um bairro, o desastre deixa de ser um acidente e passa a ser uma consequência inevitável. A vulnerabilidade, nesse caso, foi um projeto. Ok, se os problemas são criados pela sociedade, as soluções também têm que vir dela. E segundo Jacob, um bom começo é a gente repensar o papel da ciência nisso tudo. E a ideia central é essa aí. A ciência não pode ficar trancada numa bolha, num laboratório, falando só com ela mesma. Ela precisa se expandir, conversar com a comunidade. E este slide aqui deixa a diferença bem clara, né? De um lado, a ciência na bolha, focada em números, em artigos, desconectada da vida real das pessoas, dando ordens de cima para baixo. E do outro lado, uma ciência para a comunidade, que foca em prevenir o desastre antes que ele aconteça, que dialoga com todo mundo, que dá poder para os cidadãos agirem. E aqui é que o Jacob amarra tudo, conectando a crise do clima com as nossas escolhas políticas. A pergunta dele é direta: como a gente vai reduzir emissões se as sociedades continuam escolhendo líderes autocratas, líderes que não estão nem um pouco preocupados com isso? Nesse cenário, a falta de ação contra a mudança climática não é uma falha, é um projeto político. E isso nos deixa com esta última pergunta para a gente refletir. A crise do clima, será que ela é também, no fundo, uma crise da democracia? Para salvar o planeta, talvez a gente precise, antes de mais nada, fortalecer o jeito como a gente toma nossas decisões em conjunto. Fica aí a reflexão.